Shalom, queridos. Pastor William aqui passando para declarar uma palavra de fé ao seu coração. E neste momento eu gostaria de ler para você um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, seu único filho, Isaque. E Deus, quando Abraão estava na iminência de fazer o sacrifício de seu filho, com a mão estendida, com um cutelo para imolar Isaque, Deus dá ordem para o anjo, então, interromper o ato de Abraão, a ação de Abraão. E o Senhor diz aqui, está escrito, ele disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como as areias que estão na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Essa palavra é muito impactante, porque aqui se encontra uma ação de Deus fazendo uma interface com a ação de Abraão. Abraão revelou para Deus o seu coração, ele tinha disposição de obedecer a Deus ao maior dos sacrifícios, que era do seu único filho Isaque, seu único filho, embora que ele tinha também Ismael, mas Deus não considerava Ismael como filho da promessa. Então Isaque, que foi oferecido ali, na verdade não chegou a ser morto, mas no coração de Abraão, Abraão tinha de fato aberto mão do seu filho. Ele matou o seu filho no seu coração para obedecer a Deus. Deus então interpõe um juramento em cima da promessa que ele já tinha feito para Abraão lá no capítulo 12 aqui do livro de Gênesis. E Deus está fazendo aqui então, colocando um peso maior sobre a sua palavra. A sua palavra no capítulo 12 foi uma promessa, mas agora no capítulo 22 a sua palavra se torna um juramento. E a Bíblia diz que Deus não tinha ninguém acima de si para jurar, então ele jurou por si mesmo. E o juramento tem uma implicação muito poderosa, porque o juramento de Deus fez Deus se tornar extremamente responsável de cumprir a sua palavra. Deus nunca deixaria de cumprir sua palavra sob forma alguma, sob hipótese alguma, mas o próprio Deus, ele quis colocar peso sobre a sua palavra. E no juramento, a gente vê que Deus, para trazer esse juramento à existência, quando Jesus vem e cumpre o ministério dele, de nos resgatar dos nossos pecados, morrendo na cruz, Jesus então, ele volta ao Pai. Só que Jesus, antes de voltar ao Pai, ele rogou ao Pai para que o Pai enviasse outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. E nesse caso, o Espírito Santo, quando ele vem para habitar em nós, o apóstolo Paulo diz que ele é o penhor da nossa redenção. Lá no capítulo de Efésios, ele é o penhor da nossa redenção. E o penhor, na verdade, ele veio por causa do juramento. O juramento fez Deus colocar um penhor. Você sabe o que significa penhor? Quando alguém vai num banco para pegar algum dinheiro, ele precisa deixar uma garantia de que ele vai cumprir. E às vezes é a joia, às vezes é um imóvel. Aquele imóvel, aquela joia vai ficar no banco até a pessoa que pegou lá a importância devolver com juros aquela importância. Então Deus fez um juramento, mas para cumprir o juramento, Deus colocou um penhor. O penhor de Deus foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em mim, está em você, e vai continuar em nós até Deus cumprir a sua grande palavra, o seu juramento. E o juramento de Deus, ele fica revelado ali em João 3,16, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o juramento de Deus sobre as nossas vidas é a vida eterna. E Deus colocou um penhor, que é o Espírito Santo, de que ele cumpriria o juramento de que ele fez. Então o Espírito Santo estará conosco e permanecerá conosco até que Deus nos dê a vida eterna. Quando é que Deus vai nos dar a vida eterna? Na ressurreição dos mortos ou no arrebatamento dos vivos,
quando então nós seremos transformados e essa bênção, esse juramento do Pai se cumprirá na sua plenitude. Então a vida eterna é o juramento de Deus, e para o juramento se cumprir, Deus deixou um penhor, o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos, nem estaremos sozinhos, mesmo na eternidade, aguardando o cumprimento desse juramento. O Espírito Santo terá cuidado de nós, ele estará responsável pela nossa vida na eternidade, lá no seio do pai Abraão. A sombra dele certamente estará conosco, pois ele está comprometido sob a forma de penhor, e o penhor só pode ser resgatado quando o juramento for cumprido. O juramento será cumprido quando Jesus vier na sua segunda vinda a esta terra, e ele ordenar o arcanjo que haverá de tocar uma trombeta. Quando essa trombeta tocar, aí então o Espírito Santo nos fará voltar a esta terra, nos dará o nosso corpo ressuscitado, ou haverá de arrebatar os vivos, mas o corpo glorificado. Ou seja, esse corpo será possuidor de vida eterna, e vida eterna é imortalidade e incorruptibilidade. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse juramento que enche a nossa vida de alegria e de consolo, de consolação. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te faça acreditar nessa palavra, porque para você ser participante dela, você tem que crer. Está escrito: para que todo aquele que nele crê. Se você crê, Deus está juramentado com você. Escuta o que eu estou te falando. Se você crê, Deus está juramentado com você, e você tem o penhor do Espírito Santo na sua vida, que vai continuar com você até Deus te dar o pleno cumprimento do juramento. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te faça se alegrar e se consolar com essa boa palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.